querendo agradar a homens e não a Deus. A mensagem de Paulo é uma mensagem poderosa. Hoje à tarde eu me peguei lendo alguns textos e muitos dos textos escritos por ele leva ou chama a atenção da igreja para a oração. Se você passar pelo menos 2 ou 3 páginas da sua Bíblia, você vai se deparar com a primeira epístola aos Tessalonicenses, onde no capítulo 4, aliás no capítulo 5, verso 17, está escrito: orai constantemente. Precisamos salientar a importância da oração para a igreja e para o povo de Deus. A oração ela é vista por muitos como um divisor de águas, porque é através da oração que nós recebemos bênção. E se alguém está enfermo, chama um presbítero, ou chama alguém, unge um ministro do altar, unge essa pessoa com óleo, e pela fé, pela imposição de mãos, essa pessoa ela será curada. A oração ela continua sendo a principal base da igreja do Senhor. Você que é cristão e está pautado na palavra, você sabe que a oração não é uma escolha. A oração ela se torna uma obrigação daqueles que querem estar firmes e constantes na obra do Senhor. Nesse mesmo texto, depois de orar constantemente, aparece: não apagueis o fulgor do Espírito. Para manter o Espírito aceso, ou permanecer com a chama do Espírito Santo de Deus, nós precisamos orar. A oração ela é a nossa base. Nós entendemos que nos últimos dias a igreja ela tem perdido essa essência da oração. E eu louvo a Deus por estar numa igreja que ainda zela por esse compromisso. Embora alguns aceitem ou não, alguns entendam ou não, no primeiro contato que eu tive com essa igreja, e eu percebia que ao entrar na igreja, antes de começar o culto, eu precisava orar. Nas minhas primeiras oportunidades eu ficava me questionando: mas por que eu tenho que dobrar o joelho? E dobrar e começar a orar meia hora até que o trabalho comece. Eu vinha de uma igreja que isso não era normal. E com o passar do tempo eu aprendi que aquilo é o que começa a gerar dentro da igreja o avivamento, para que a palavra ela seja manifestada e seja aplicada ao nosso coração. Depois que eu entendi esse princípio, eu disse: olha, agora, se a igreja tem esse papel ou não, se ela ensina a orar antes de iniciar o culto ou não, eu sei que eu tenho uma obrigação: dobrar o meu joelho e levantar uma oração diante de Deus, dizendo: Deus, enquanto eu estiver nesse ambiente, fala comigo, fala com a tua igreja, manifesta o teu poder em nosso meio. Paulo vai dizer: irmãos, orai e sempre dê graça. A oração para o crente é a ferramenta mais poderosa. Frase clichê, pastor, mas não perdemos essa essência, porque a virtude da oração ela tem perdido o brilho dentro da igreja do Senhor. Porque você chega na igreja e precisa ter o melhor levita, precisa ter o melhor músico e o melhor pregador, senão o culto não prestou, Deus não manifestou, o Espírito Santo não desceu sobre a igreja. E lá vai a primeira aplicação: o Espírito Santo não vai descer enquanto não houver dentro de nós uma vida prostrada no altar, dizendo: eu estou perante a tua presença. Então manifesta o teu poder em nosso meio. Estamos desmerecendo a chama do Espírito. Por quê? Porque o congresso ele só vai prestar se o melhor pregador for convidado. E para
a oração, como eu falei, ela mantém o Espírito Santo aceso dentro de nós. A oração, ela é necessária para quê, pastor? Para os dias de fraqueza, porque um texto duro, Paulo vai dizer, olha, não ficai desanimados por conta da vossa tribulação ou das provações que vêm sobre o povo de Deus. Pelo contrário, se animem em saber que estão sendo perseguidos pelo Evangelho, porque não é à toa, o Evangelho é poder, o Evangelho é autoridade, o Evangelho é a cura, é a bússola, é o norte, é a cura que ainda continua transformando uma geração decaída. Então eu preciso orar, porque é um costume da igreja? Não, porque eu tenho a necessidade de orar. Deixa eu falar para você alguns princípios necessários para a oração, porque Paulo nesse texto ele clama e diz ao povo, olha, orai para quê? Para que uma porta ela me abre, para que eu tenha a oportunidade de quê? Levar o Evangelho de Deus. Levar o Evangelho de Deus não é fácil como estamos acostumados. Levar o Evangelho de Deus não é como muitos têm por aí, porque eu estou acostumado a um tipo de pensamento que está pleno do Evangelho de Deus, ou ser cheio e receber sobre mim a promessa. É quando o que, pastor? É quando eu estou sendo convidado para os melhores altares, é quando eu estou sendo convidado para as melhores festas, e Deus pode me chamar sim, no particular. Deus pode me levantar, mas se Deus não me levar para os melhores congressos em volta dos melhores pregadores e melhores levitas, esse negócio não é de Deus, porque quando é de Deus tem que vir num lugar certo, o altar tem que estar cheio de gente, tem que ter crente para me ouvir. Se tiver 10, 5 não presta, Deus ainda não revelou sobre mim a chamada que Ele me permitiu. Mas eu quero te dizer que a chamada de Deus, ela é diferente. Primeiro, a chamada de Deus, ela começa na humilhação, ela começa no joelho dobrado, no rosto no pó, quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te sondando. Deus está dizendo, eu preciso contemplar. Não fique preocupado com quem está te vendo. Mateus 6,6 diz, fecha a porta do teu quarto, ora ao Pai em secreto, porque é no secreto que o Pai fortalece, é no secreto que o Pai reaviva a chama. Ei, eu quero ser visto, não. Ei, quem precisa te contemplar é Deus, e Ele já disse, eu estou com você quando você decidir estar comigo na oração. A oração, palavra difícil para os últimos dias, porque clamamos a Deus e pedimos que ore por nós quando as coisas estão apertadas em casa. Mas Paulo vem exortar a igreja que a oração ela é uma necessidade. A oração é o que mantém a igreja viva e cheia da presença do Senhor. E eu quero ministrar para a igreja algo que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, quando Paulo diz, olha, orai e dê graça, mas orai também por nós. Para quê? Para que me dê a oportunidade de levar a palavra do Senhor. Paulo não é esse pregador de hoje em dia. Paulo não é o pregador que quer estar em grandes congressos, e eu vou te mostrar na Bíblia em poucos instantes. Sabe por quê? Porque Paulo não está preocupado se na casa tem muito crente. Paulo está preocupado se na casa está havendo muita conversão de almas. Paulo está preocupado em a igreja permanecer plena com o Espírito Santo. Ele sabe, tem muitas pessoas contaminando o Evangelho com suas vãs teorias. Fala o que quer, prega como quer, mas Paulo ainda diz, olha, permanecei constante na oração, porque a hora vem e Ele voltará para buscar o povo de Deus. A oração te mantém vivo para o dia final. A oração ela te mantém de pé para o dia do Senhor. Precisamos entender que enquanto estamos nessa terra, precisamos orar. Pastor, todo mundo aqui sabe, eu
deu e eu quero ministrar para o teu coração. Paulo, ele vai pedir uma oportunidade para quê? Para pregar o evangelho. E pense alguém estudado para pregar o evangelho é Paulo. Nós entendemos, irmãos, que tudo se baseia na oração. Tem gente querendo pregar de uma forma diferente, quando na sua cabeça ainda não está plantado que para ter uma oração, uma pregação diferente, eu preciso ter um compromisso diferente com Ele. É fácil chegar e cantar, mas difícil é cantar e ver alguém ser tocado pelo Espírito Santo. É fácil preparar sermão, eu quero ver alguém preparar o sermão e enquanto prega, alguém bradar de lá e dizer: eu estou sentindo a presença dele. Eu não sei porquê, mas eu estou sendo impactado pela presença de um ser maior, de um ser poderoso. É a presença do Espírito. Glória a Deus. Só que o Espírito só vem com oração. Atos capítulo 16. Vamos entender um texto bem conhecido, que muitos pegam a principal parte, que diz que Paulo e Silas, eles estavam reunidos à meia-noite, e à meia-noite começou o Senhor a fazer algumas coisas. Enquanto eles oravam, enquanto eles entoavam louvores, Deus estremeceu os alicerces daquela prisão. Mas segura um pouquinho, que eu quero fazer menção, é o início do capítulo 16, porque o início do capítulo é o que marca o que está acontecendo no final dele. No início do capítulo 16, a Bíblia diz que, impulsionados pelo Espírito, vai Paulo e os seus amigos para Macedônia. Paulo diz que tenta ir para alguns lugares e o Espírito brada: não é esse lugar. Aí eu imagino Paulo parando de noite para descansar e o Espírito Santo manda orar. Aí Paulo tem uma visão, uma revelação. Um homem se coloca diante dele e diz: passa a Macedônia. Aleluia. É aí que começa a trajetória, porque Paulo está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. E só é impulsionado pelo Espírito Santo quem tem vida no altar. Só é impulsionado pelo Espírito Santo quem ainda está com a chama acesa. Ei, só é impulsionado pelo altar. Tem muito crente vivendo o evangelho de hoje, achando que ficar na igreja, vir aos cultos, voltar para casa, bater na testa e dizer: eu sou crente, tá satisfeito com isso. Satisfatório é pregar o evangelho e anunciar. Alguém quiser: não quero te ouvir, ele ia bradar e dizer: olha, não importa se não quer me ouvir, eu tenho algo precioso, o quê? As boas novas. Se quer, eu falo; se não quer, eu prego para outra pessoa, porque algo maior me foi revelado e eu preciso transformar alguém. Capítulo 16, Paulo atravessa e vai a Macedônia. Chegando lá, a Bíblia diz que Paulo, ele está procurando, num dia de sábado, um lugar para orar. A Bíblia diz que Paulo caminha buscando oração. Paulo está buscando um ambiente propício para orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que nesse exato momento, enquanto Paulo procurava um lugar para orar, algumas mulheres se reúnem e querem começar a ouvir o Evangelho de Deus. A Bíblia diz que Paulo, depois de orar, ou Paulo orando, ele para conversar com aquelas mulheres. E eu quero reforçar para você que Paulo está pregando o Evangelho. Aí acontece o quê? Uma mulher temente ao Senhor, por nome Lídia, ela recebe a palavra dentro do seu coração. E a Bíblia diz que ela, recebendo a palavra em seu coração, ela se converte. Mas ela se convertendo, ela diz: e agora eu sou crente, me permita falar algo para a igreja do Senhor. Bora para casa, porque eu fui transformada aqui. Quero levar a palavra para dentro do meu lar. É isso que o Evangelho causa. O quê? A oração leva alguém a conhecer e a
oração precisa abrir portas para que alguém na sua casa seja alcançado pelo Evangelho de Deus. A Bíblia diz que ela convenceu eles. Só que o percurso da narrativa do capítulo 16 dá continuidade. O que Paulo foi à casa dela foi. Creio que lá Paulo também pregou. Creio que lá Paulo também alcançou alguém para Jesus. Mas o que está acontecendo? Paulo ele continua, depois que achou o lugar para orar, Paulo ele continua subindo para onde? Para o lugar do relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Paulo sobe a primeira vez. E Paulo subindo aquele lugar, a Bíblia diz que se levanta uma jovem que ela está possessa de um demônio que faz com que ela faça adivinhações. O que tem? Você conhece muito bem, né? A jovem ela está dando lucro para a sociedade. Aí diz que Paulo está subindo outra vez para o lugar da oração. Pense, um homem que sabia que pregar o evangelho primeiro tem que ter oração. Paulo sobe mais uma vez. A mulher está dizendo: ei, aí é aqueles homens que foram chamados pelo Altíssimo para pregar as boas novas. Subiu a segunda vez, aí ele sobe a terceira. A mulher se levanta de novo e diz: aí vai os homens que estão pregando o evangelho do Todo-Poderoso. Aí Paulo começa a ficar inquieto. Que negócio é esse? Que essa mulher, todo dia que a gente passa aqui, essa mulher começa a trazer adivinhação. O povo preocupado porque está dando dinheiro enquanto está tendo lucro para a sociedade, os homens se curvam. Mas Paulo está impactado com o que está acontecendo na vida da jovem. Diz que acontecendo repetidas vezes. Paulo ele vai na direção da jovem e diz: eu te repreendo, espírito satânico, na autoridade do nome de Jesus. É aqui que começa a causar guerra para aqueles homens, porque tá bom pregando o evangelho, tá bom orando, tendo lugar da oração, mas não tá bom ver alguém sendo escravizado pelas garras de Satanás todos os dias. Eu não sei se isso é normal para você, ver alguém que está na rua, preso, angustiado. Tem uma pessoa que eu tenho olhado, tenho observado, digo: Senhor, transforma essa alma. Jesus, porque o diabo se levantou na vida dessa pessoa. Tem que haver dentro de nós uma angústia. Essa angústia que faz Paulo repreender o espírito satânico. Quem sabe você já olhou para alguém, viu o demônio trabalhando dentro daquela vida. E pastor, eu falo para você, confesso para a igreja, que esses últimos dias, ao sair dessa igreja, eu passei por aqui, e passando, a pessoa me olhou com um olhar tão furioso e tão debochado, que nem só eu, mas a minha esposa disse: aquilo não é normal. É o que? É o diabo escravizando. Tem gente que está sendo escravizada, mas sabe por quê? Porque tem gente que não dobrou o joelho ainda e disse: Jesus, se estás na minha vida, transforma esse ser. Paulo tem autoridade. Paulo diz: pode estar dando lucro à sociedade, mas na casa dela está havendo destruição. É ela que precisa de cura. A igreja perdeu. Eu sei que é duro falar isso, mas a igreja perdeu a sensibilidade. Virou comum ver gente escravizada e você não sentir mais remorso. Virou comum você ver a pessoa arrebentada pelas vãs sutilezas do diabo e você nem querer mais pregar. Você olhar para ela e dizer: o diabo já tomou conta, deixa aí, não tem mais jeito. E que evangelho é esse? Que transformação acontece na nossa vida, mas transformação não acontece na vida de quem está fora. Que evangelho é esse que cura quem já foi transformado, mas não pode curar quem está lá fora? É por isso que eu fico preocupado com a nossa geração, porque é uma geração mesquinha de Bíblia. Paulo não estava procurando o melhor lugar para pregar, Paulo estava procurando o melhor ambiente para orar, porque na oração Deus prepara um lugar, na oração Deus abre a porta, na oração Deus lhe dará a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo vai dizer: ei, aproveita
clamar a Deus: Deus, me dá estratégia. Paulo já fazia isso, e a igreja pode optar por esse tipo de aplicação do Evangelho que dá a oportunidade. Começa a conversar com Deus, começa a dizer: Senhor, se o Senhor quer que eu fale aqui do teu Evangelho, mostra a brecha, porque eu sinto, eu já senti muitas das vezes o Espírito Santo falar: olha, eu já dei o acesso, começa a falar. A igreja perde isso. Paulo está dizendo: não percam as oportunidades de falar, mas falem com sabedoria. Paulo vai subindo, e quando ele subia, aquela mulher foi convertida, ou aquela mulher teve a libertação do que lhe causava transtorno, que as garras de Satanás. Só que aí os homens pegam Paulo e lançam na prisão. Eu entendo Paulo indo para a prisão e diz: isso aqui para mim não é nada, porque a Bíblia diz que eles prenderam as pernas de Paulo, dizendo: não vai poder andar nem dentro da prisão. Aí Paulo rasga o céu e diz: e quem disse que eu preciso estar andando para ter conexão com o Todo-Poderoso? Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo vai dizendo: ei, tá chegando o quê? A hora da meia-noite. É na meia-noite que a gente orava, era na meia-noite que a gente buscava. Vai mudar, Paulo? Não, do canto louvor eu prego, a gente traz uma palavra. E sabe o que acontece, igreja? Quem estava preso estava ouvindo o Evangelho de Deus. Tem gente na prisão precisando do Evangelho, e tem crente que está com liberdade. Eu falei para minha esposa: a gente vive numa cidade tão boa, o quê? Andar com a Bíblia debaixo do braço. Alguém faz cara feia, faz, porque crente tem que incomodar. Se crente não incomoda, tem alguma coisa estranha. Ei, mas nós ainda temos liberdade. Paulo estava preso, mas a prisão não parava Paulo, porque a conexão mantinha de pé. A Bíblia diz que quando ele clama, as pessoas estão ouvindo, e ali há um alvoroço, um terremoto acontece, as portas das prisões elas se abrem. Esse texto você já conhece muito bem, e eu caminho aqui para finalizar a mensagem. Só que Paulo, quando isso tudo acontece, Paulo ele tem sabedoria, ele poderia deixar tudo acontecer e aquele homem ceifar a sua vida. Só que quando o carcereiro percebe que todas as portas estão abertas, ele pega a espada, vira para ele e diz: eu vou me matar, porque eu não fui capaz de segurar o que aconteceu, todo mundo fugiu. Paulo brada de dentro do cárcere dizendo: calma, nós ainda estamos aqui dentro. Eu imagino Paulo olhando para o carcereiro e dizendo: calma, a solução chegou, é Jesus na tua vida. Calma, eu não fui embora, ele mandou eu ficar parado, porque tem alguém aqui dentro que precisa ser impactado pelo Evangelho de Deus. Calma, ainda não é o tempo de ceifar a tua vida. Calma, porque existe homem e mulher de Deus orando pela tua vida. Calma, que enquanto Deus ele não libera a última palavra, as coisas não vão acontecer. Não é o fim. Espera, aquele homem queria acabar com tudo, porque chegou a frustração. A frustração chega, mas tem gente no altar de Deus ainda com a vida, queimando pela presença do Espírito, dizendo: deixa eu te dar uma palavra, deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Eu senti de orar, deixa eu orar. Eu sei que isso que está acontecendo é o diabo tentando aprisionar a tua vida, mas Deus me levantou como profeta e eu preciso ser utilizado. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem ele para, se prostra, pede para acender as luzes para ver se está todo mundo dentro daquele local. E ele, contemplando todo mundo, ele diz e se prostra diante de Paulo e Silas e fala: olha, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo agora ele cumpre a mensagem: crer somente no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Alguém está orando e alguma casa precisa ser impactada. Alguém está orando e alguém vai ser liberto enquanto existir oração.
Aquele homem foi impactado. Paulo não precisou falar nada. Ele se prostrou e disse: ei, eu quero receber essa bênção. Ei, eu quero viver esse evangelho. E através daquilo que Paulo diz, porque já existe sede dentro daquela alma, e Paulo vai dizer: crê somente em Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem começa a crer. A Bíblia diz que Paulo batiza, e Paulo não batiza somente, diz a Bíblia que Paulo batiza ele e toda a sua casa. E a Bíblia ainda revela que ele, chamando para a sua casa, fez um grande banquete. Aí eu volto para a igreja. 3 altares foram estabelecidos diante do Deus Todo-Poderoso enquanto estava existindo oração. O primeiro altar, Lídia se converte, chama para a sua casa. O segundo altar, aquela jovem é liberta das garras de Satanás. E o terceiro altar, aquele homem que iria ceifar a sua vida, ele recebe salvação e também leva o evangelho para dentro da sua casa. Primeiro ponto, uma mulher, ela leva o evangelho, ela se torna uma missionária porque creu na palavra do Senhor. Segundo ponto, a autoridade me dá acesso para repreender espíritos satânicos que estão guerreando perto da onde eu estou. Quem sabe está no caminho que você passa, quem sabe está na tua casa, e o que precisa é orar mais, clamar mais, jejuar mais, buscar mais. Terceiro altar, Paulo dentro do cárcere diz: hoje houve salvação, porque alguém se converteu e levou o evangelho para a sua casa. O evangelho de Cristo é isso: salvação para as vidas, libertação, renúncia, mudança total de vida, porque houve batismo. O batismo continua sendo transformação do meu interior. Aleluia. Saia para casa dizendo: eu vou orar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais do Senhor, eu vou esperar no Senhor. Não se limite ao que o homem oferece, não se limite aos padrões humanos, queridos. Nós não precisamos estar nos melhores lugares para ser aceito por Deus. Tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que Deus, Ele não precisa nos colocar em todos os lugares, porque tem lugar que transforma a nossa mente. Tem lugar que, se você for levado, o diabo joga. É ambiente profético, é a casa da transformação, é isso, é aquilo, é onde todo mundo vai. A igreja é linda. Ei, tem ambiente que a igreja está linda, está perfeita, ornamentada, mas não tem a essência do Espírito Santo de Deus. E o que eu faço vai para a oração. O que eu faço faz como Paulo: deixa o Espírito Santo te guiar. A hora certa de ir tu vai, a hora certa de vir tu vem, mas vá na incumbência do Espírito Santo. Não saia por aí tomando as suas próprias decisões. Eu libero uma palavra que, através da sua vida, da tua oração, do teu testemunho, pessoas serão alcançadas, e isso